E aqui a gente fala no TJ Aparecida agora sobre as recentes revelações envolvendo o banqueiro Daniel Worcaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que reacenderam um debate importante aqui no Brasil. Os limites da relação entre magistrados e o setor privado, a possibilidade legal de juízes terem participação em empresas e os impactos dessas discussões na credibilidade do judiciário. A gente conversa agora com o Marcos Limão, que é advogado especialista em direito político, que vai analisar com a gente aqui esse assunto um pouco delicado, né, Marcos? Boa tarde para você. Tudo bem? Seja bem-vindo ao TJ Aparecida. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rayane, a todos os telespectadores que nos acompanham no TJ Aparecida. Ô Marcos, esse tipo de contato entre empresários e ministros da Suprema Corte do STF é comum ou deveria levantar algum tipo de alerta, hein? Certamente não é comum. As informações que foram divulgadas até agora envolvendo o escândalo do Banco Master são graves e colocam o Supremo Tribunal Federal no centro do escândalo, do maior escândalo financeiro da história do Brasil, e atinge a credibilidade da Suprema Corte de uma maneira sem precedentes. É importante que se diga que o juiz de carreira é um cidadão como outro qualquer, que fez um concurso público e pode ter uma vida social, porém com algumas cautelas que a função exige. Porque, uma vez investido no cargo, essa pessoa ela passa a ser um representante do Poder Judiciário. Portanto, precisa zelar por discrição, serenidade, ética e moralidade nas suas relações. No caso dos ministros do STF, a cautela deve ser redobrada, porque eles integram a cúpula do Poder Judiciário. Marcos, boa tarde para você, bem-vindo aqui ao nosso TJ. Aproveito para te perguntar, existe uma lei brasileira de 1979, se não me falha a memória, que permite que juízes tenham participação em empresas. Na prática, como essa regra funciona? Ok, essa lei é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional e ela permite, sim, que juízes sejam acionistas ou cotistas de empresa. O que ela veda, proíbe, é que esse juiz exerça uma função de gerência ou administração e também proíbe o exercício de comércio. É aquilo que nós chamamos na prática de participação societária passiva. Então, o juiz pode ser acionista, mas ele não pode ter essa função de administração nessa empresa. Agora, Marcos, mesmo sendo permitido por lei, esse tipo de vínculo pode gerar conflito de interesses ou dúvidas aí sobre a imparcialidade de decisões no caso da Suprema Corte? Com certeza podem gerar. A questão não é o conflito em si. O importante, por quê, Por que não é o conflito em si? Porque os processos chegam às mãos dos juízes através de um sorteio. E aí, uma vez instaurado esse conflito de interesse, o problema é como o juiz se comporta diante desse questionamento. O que nós tivemos recentemente no Banco Master é uma relação direta, de interesse direto, do ministro Dias Toffoli, ao mesmo tempo em que houve uma recusa dele de deixar a relatoria do processo envolvendo o Banco Master. Isso só ocorreu depois que um dossiê foi feito pela Polícia Federal e entregue ao ministro do STF, o ministro Edson Fachin. Marcos, esse caso, ele pode aumentar a pressão política nesse momento sobre o Supremo ou até também abrir espaço para discussões sobre o impeachment de ministros? Com certeza. Esse desdobramento das investigações da Polícia Federal já é sentido, já existem pedidos de impeachment e pedidos de instauração de CPI para investigar diretamente os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, que são ministros que, embora protegidos pelas normas internas da Suprema Corte, eles enfrentam isolamento dentro do tribunal. Nós não vemos outros ministros do STF saírem em defesa de seus colegas. A crise, porém, pode ser uma boa oportunidade para o Brasil, para rever as estruturas de poder econômico, político e judicial que permitem que grupos criminosos lesem a sociedade brasileira e permaneçam impunes. A certeza da impunidade é um incentivo ao delito no Brasil.
Agora, para a gente finalizar, Marcos, olhando para um cenário mais amplo, né? Pesquisas apontam uma queda de confiança por parte da população no Supremo Tribunal Federal. Eu lembro que anos atrás o judiciário era o que tinha mais credibilidade diante da opinião pública brasileira, da sociedade. Esse tipo de debate também ajuda a explicar esse desgaste na imagem da corte? Sem dúvida, o desgaste na imagem do Poder Judiciário é o principal prejuízo até agora no escândalo envolvendo o Banco Master, porque ele atinge diretamente o Estado Democrático de Direito de maneira negativa, porque retira a legitimidade das decisões judiciais. A imparcialidade do juiz é um princípio fundamental do Estado de Direito, e não basta só ser imparcial, precisa parecer imparcial. As pessoas precisam ter confiança no Poder Judiciário para poder acatar e respeitar as decisões. E essa confiança, ela deriva em parte da crença de que as decisões são baseadas em leis e nas provas constantes nos autos, e não por ideologia e interesse do magistrado. Vale ressaltar que as instituições, elas permanecem rígidas e elas são feitas por homens e mulheres que eventualmente falham. As falhas, elas precisam ser corrigidas e as pessoas penalizadas. Por outro lado, nós não podemos perder a confiança nas instituições. Nós tivemos hoje uma decisão do ministro Flávio Dino, que foi noticiado aqui no TJ Aparecida, para impedir que juízes que cometam crimes sejam penalizados com aposentadoria compulsória. Essa decisão do ministro Flávio Dino, em certa maneira, ela tenta reforçar, retomar essa credibilidade que foi atingida no Poder Judiciário através do escândalo do Banco Master. Marcos, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente hoje no TJ, abrindo a semana com esse debate. Provavelmente a gente vai voltar a se encontrar outras vezes. Obrigado por hoje, uma boa semana. Eu que agradeço e parabenizo o jornal pela discussão trazida para todos os telespectadores. Obrigado, Marcos. Um abraço para você, uma ótima semana. Sempre bem-vindo aqui no TJ Aparecida.